A propósito do que eu estava dizendo aqui, quando se diz atendimento com amor, a gente nota em tudo. Quando algo é feito com dedicação, é muito diferente daquilo feito por, sei lá, por qualquer outra conveniência, né? Assim é em todos os setores, né? Você percebe a diferença de um advogado que executa a sua profissão com amor, daquele que talvez seja por outra conveniência. Você percebe em tudo. O médico que te atende de cabeça baixa, faz 3 ou 4 perguntas e não olha para você e te dispensa. Se você voltar 5 minutos depois e perguntar a ele quem sou eu, ele não sabe. E o médico que eu chamo aqui, não sei se está certo, de humanista, que é o cara que faz com amor aquilo que faz. Isso dá uma diferença gigantesca. E certamente um deles aqui é o Dr. João Orávio, que está aqui no estúdio, que nos honra com a sua presença. É médico cirurgião cardiovascular e tem sido aqui um grande homem na vida de muita gente em Matão. Sobretudo ao implantar aqui, ajudar a implantar todos os facilitadores da medicina moderna, trazendo para cá algo que às vezes você não encontra disponível em cidades muito maiores, centros muito maiores. E você encontra aqui mesmo, e podem ter certeza, graças a um hospital aparelhado, mas sobretudo a esses médicos maravilhosos, formando dupla aí com o Dr. Said, que também não faz muito tempo esteve aqui. E é ele que a gente tem a honra de receber aqui no nosso programa, o Dr. João Orávio. Bom dia. Bom dia, Daércio. Bom dia, Muito bom tê-lo aqui com a gente. Toda, viu? Os ouvintes. Prazer, uma honra. É uma honra pra gente também. Estou um pouco preocupado. Já tomei um café matão da Daiane. Ah lá, uma delícia. Tá vendo só? Doutor, estou só um pouco preocupado. Hoje é dia, que dia é hoje, no mês 19? Hoje é 18. 18. E o Palmeiras não ganhou nenhum campeonato até agora, doutor. Eu também acho. Eu estou preocupado. Também estou preocupado. A culpa é do Abel. Fora Abel. Isso. Precisamos mudar a coisa para dar um pouco mais de emoção, né, Daércio? Muito bem. Doutor João, vamos falar aqui sobre um assunto que, de onde, eu imagino, origina muito do que vocês fazem, que são as tais, inicialmente falando sobre isso, tromboses. Eu vi um colega teu, um profissional, dizer que a trombose de hoje reúne elementos que já não são como os de antes, que estariam sendo encontrados elementos ali que acho que ele disse serem externos, algo assim. Isso é verdade mesmo? Olha, Daércio, toda manifestação de doenças em geral sempre vai ter uma interação do indivíduo com o meio ambiente, né? E conforme o tempo vai passando, as pesquisas vão se aprimorando, vai se descobrindo novos fatores, né, que podem contribuir para isso. O que é interessante, porque uma vez que se descubra novos agentes aí, facilitadores da ocorrência de determinado evento nocivo, você possa agir de uma maneira mais direta, né, e mais completa, eu até diria. Mas eu acho que, apesar de tudo, ainda as situações de trombose estão ligadas ainda predominantemente a aspectos comportamentais. Como assim? Olha, primeiro, é importante que se defina o que é trombose, para que se possa entender. Isso. Nós somos repletos de encanamentos, fazendo uma linguagem um pouco mais compreensível. Então, nós temos um sistema de artérias que sai como um encanamento que leva o sangue para todo o coração, do coração para todo o corpo, que são as artérias, as vias de ida, chamamos assim. E depois temos as veias, que são as vias de volta, né, que trazem esse sangue do organismo para o coração para que ele seja oxigenado novamente e num processo contínuo isso se faz. Dentro desse encanamento, desses canos, corre um fluido, que é o sangue, que não é um fluido absolutamente com a fluidez total como a água, por exemplo. Eu diria que ele é até uma papa. Vamos chamar ele de uma polenta rala. Dá para comparar isso? Isso, porque ele tem elementos celulares também. Apesar dele ter uma fluidez que é interessante para que ele não empelote, vamos dizer assim, ele tem que ter uma fluidez, mas ele tem elementos celulares. E em determinadas situações, que a gente vai explanar, forma-se grumos, né? Isso são os coágulos ou trombos,
Então, em determinadas situações, forma-se ali uma rolha dentro desse encanamento. Essa rolha vai viajar, como esse tipo, o sistema arterial ou venoso, ele vai afinando com o progresso, né, do curso da circulação. No momento em que esse coágulo chega a um ponto em que ele é maior do que o diâmetro da artéria ou veia, ele fecha. Fecha, entope. E a isso damos o nome do quê quando fecha ali? Isso chama-se um processo oclusivo embólico. Né? Se for uma situação em que o trombo se desloca de um determinado local, viaja e se aloja em determinado ponto, isso é um processo tromboembólico. Né? Ou um processo oclusivo trombótico, quando esse trombo se forma naquele local, vai aumentando naquele local, lá mesmo e oclui a artéria naquele local onde ele é formado. O mais comum é que ele vá caminhando, ou o mais comum é que ele se Temos instale? as duas situações. Né? Tanto é que aí também tem que se dividir, como a gente falou de vias de ida, artérias, vias de volta, veias, nós temos que distinguir a trombose arterial da trombose venosa. Então, a trombose venosa é a trombose que ocorre nas veias, muito mais comumente na região dos membros inferiores, né? Panturrilhas, coxas e até a bacia, na região da pelve. Esses trombos são trombos que se manifestam nesse local, causam aí o transtorno localmente, ou seja, o indivíduo que tem ali uma trombose na perna vai ter dor naquela perna, aquela perna vai inchar, mas o maior problema não é isso. O maior problema é que esse trombo se desgarre daí. E no momento em que ele desgarra, ele ganha circulação, passa a viajar, cai no coração e do coração ele é bombeado para o pulmão. Ou seja, esse sangue que volta das veias é um sangue não oxigenado que precisa voltar ao pulmão para ser oxigenado novamente. Então, nesse momento em que esse coágulo volta, ele acaba sendo impactado no pulmão e traz aí uma situação chamada embolia pulmonar. Pode ter vindo da perna, por exemplo. Da bacia, da perna, da coxa. Caminha tudo isso? Caminha. Né? Então, aí dependendo do tamanho do trombo, né? Dessa tromboembolia, vai ter maior ou menor gravidade a situação. Né? Então, quando eu estava falando que os hábitos são importantes, isso que... então, no caso, por exemplo, de uma trombose venosa, sedentarismo, falta de exercício físico, a obesidade, situações de doenças, comorbidades, por exemplo, os indivíduos com algum tipo de neoplasia, em tratamento de um câncer, tal, pode ter uma chance maior. O uso de anticoncepcional associado ao tabagismo pelas mulheres, né? São fatores aí que acabam facilitando, né? E aumentando a chance da ocorrência desse tipo de em geral, tudo que não é bom e que quase sempre entra pela boca. A gente vai acabar, apesar de você ter aberto a nossa conversa hoje dizendo de aspectos novos que vão surgindo, tudo vai cair na situação de hábitos ao final. Ou seja, por maus hábitos, ou seja, pelo hábito de não aderir a um determinado tratamento ou recomendação. O que esperar, então, se nós estamos nesses tempos modernos, cada vez com maus hábitos maiores ainda, né? Justo. O tempo moderno, a vida corrida, vai transformando cada pessoa aqui também no Brasil, como um sujeito que vai de fast food, enfim, a coisa, nós estamos pressão de toda ordem também, emocional, aí o sujeito vai lá e descarrega numa alimentação lá exagerada, enfim. Nós não vemos nas fotos de hoje, eu disse aqui outro dia, doutor, se você pegar as fotos lá de São Paulo, capital, nos anos 20, lá do século passado, né? Você vê as fotos, todo mundo de terninho, tudo magrinho. Esguio, né? Não é verdade? É verdade. Você pega as fotos atuais, tá todo mundo fora de peso, né? Ou grande parte. Sem das dúvida. pessoas. E quando você ainda associa isso a uma situação de maior acesso, né? Que as pessoas hoje não têm dúvida que têm mais acesso, né? A tudo isso do que nós tivemos quando éramos crianças, né? Não é? A nossa geladeira, quando abríamos, era uma geladeira saudável. Né? Não só pela situação financeira da época, mas também pela
por uma obrigatoriedade, menor industrialização, né? De menor processamento dos alimentos. Hoje você abre uma geladeira, uma variedade. Também vi falar muito aqui que essas doenças mais comuns aí entre pessoas já de certa idade têm apressado a sua existência, o seu aparecimento em gerações mais novas, é verdade? Olha, Daércio, o ser humano, a média de idade, a tendência é aumentar cada vez mais. Então, isso é um aspecto. Quanto mais o indivíduo vive, mais tempo ele está exposto para manifestar uma doença que ele não manifestaria se ele tivesse morrido mais cedo, sem dúvida. Mas o aparecimento de doença, dessas doenças que antes nós víamos numa idade mais avançada, também está ligada, e a gente vê isso não só no Brasil, mas em todos os países aí desenvolvidos, ao modo de vida moderno, né? Cada vez mais nós temos menor necessidade de estar nos esforçando para qualquer coisa. Seja no nosso deslocamento. Né? Esse pessoal dos anos 50 lá de São Paulo, que você se referiu, caminhava bem mais no seu dia a dia. Com certeza. Ele não usava vidro elétrico no carro. Não tinha congestionamento. Ele não era movido a permanecer sentado em ar-condicionado. Então, a vida moderna ela trouxe os confortos, né? Confortos que acabam fazendo com que o indivíduo tenda mais ao sedentarismo, né? E associado a isso a uma oferta de uma alimentação altamente calórica e gordurosa acaba trazendo a manifestação de uma doença que se manifestaria. Isso é importante dizer que nem todo mundo vai ter uma doença porque tem um determinado hábito, né? Há que haver sempre uma interação do gene, né? Tem que ter um receptor. Tem que haver uma tendência, tem que haver, uma história. Eu falo sempre a história do velcro. Se você vê o velcro, abrir e olhar um velcro como ele um lado é um lacinho e o outro lado é um ganchinho. Né? Seria isso, né? Justamente. Então, há sempre uma interação. Óbvio que se os maus hábitos forem... aspectos ligados ao fenótipo forem muito exacerbados, mesmo com uma pequena tendência, o indivíduo vai manifestar. Né? E o contrário também é válido. Né? Eu, essa semana, atendi aqui em Matão uma senhora, 40 anos ainda, jovem e sem nenhum tipo de mau hábito, nenhum. Quando a gente analisava o perfil bioquímico dela, colesterol normal, a alimentação dela é uma vegetariana, né? Sério? E com uma manifestação de doença coronária importante, né? Então, com várias tem toda a questão genética na história. Justamente. Então, pode-se se pesquisar, né? E às vezes na família não tem, mas aí tem num avô, ou um irmão vai manifestar. Então, aquele gene permeia aquelas gerações ali. Em determinada situação, ele acaba se manifestando. A boa notícia é que a medicina evoluiu muito. E esse é um assunto mais do que indicado tratar com o senhor, porque o João Olavo tem sido aquele embaixador aí, pioneiro em trazer para Matão, né, todas essas maravilhas que a medicina descobriu, realizando aqui mesmo, em toda a região também, procedimentos que nos colocam em primeiro mundo, né? E aí vem a pergunta, mas eles ainda não fazem milagres, né? O sujeito ainda é o elemento importante, né? Sem dúvida, apesar da evolução ter sido fabulosa, né? Situações que antes eram... que não se tinha, né, disponível uma forma objetiva de tratamento. Hoje o arsenal é bem diversificado e a gente consegue ousar em situações cada vez mais complexas, né, com resultados bastante interessantes, de forma segura, né? Mas a doença é uma doença... Quando eu falo isso, eu me refiro basicamente à doença cardiovascular, principalmente coronária, né? Aqueles casos de pacientes que têm angina, que tiveram infarto, tem obstruções, né? Placas gordurosas nas artérias que causam obstrução, associadas à trombose, né? Isso é uma coisa que você pode ter só a trombose, mas você pode ter a placa que estava obstruindo 50%, de repente ela promove uma alteração ali, e ali se agrega um trombo que entope os 50% que faltava
né? E isso é, na maioria das vezes, a fisiopatologia do infarto, né? E então, apesar de haver todo esse avanço nessa situação, principalmente, né? A doença é uma doença da vida toda. Então, o indivíduo tem que estar vigilante a vida toda, tem que estar acompanhando. Em tomando os cuidados, a sobrevida será boa. Obviamente que isso tem que ser individualizado da situação de cada um, né? O importante é que o paciente não sofra sequelas na manifestação da doença dele, né? Se nós conseguirmos atuar dentro de uma situação em que ele ainda não teve um infarto, ele não teve consequências do infarto, ele não perdeu uma determinada parte do coração, né? Ou que essa perda tenha sido pequena, tem toda a chance de ter vida normal, jogar bola. Jogar bola? Jogar bola. Ponta esquerda? Só saber, né? Porque o meu time lá correr de amigos... menos, né? Deixar a bola correr mais. Eu tenho um time de amigos lá que tá falando que eu tô fazendo falta na ponta esquerda. Eu era ponta fixo. Ponta fixo, ótimo. Parado ali. Isso tudo que o doutor está dizendo aí, eu também passei por tudo isso, né? E sou testemunha aqui do quanto esses caras são sensacionais, né? E entre as coisas, tinha eu lá também uma coronária fechada, já crônica, né? Isso. E para tratar isso tudo, teria que ser algo aí, vamos dizer assim, se pensar em termos de presente até, e muito de passado, você teria que abrir o peito do cara, fazer né? Para poder chegar lá. A cirurgia aberta ainda tem a sua utilidade. Atuação, sem dúvida. Há casos ainda que ela é o caminho. Né? Mas cada vez a gente tem conseguido atuar, né, em situações que antes eram exclusivas, vamos dizer assim, da alternativa cirúrgica. Né? E aí veio para o Brasil uma nova técnica em condições, dependendo das condições, chamada CTO, pela qual se faz um procedimento minimamente, não é, praticamente nem é invasivo, é pelos pulsos mesmo, enfim, embora seja um pouco mais delicado, eu imagino, do que uma angioplastia comum, e pela qual eu passei aqui pelas mãos do Dr. João Orave, Dr. Antônio Tinoco, Dr. Said também, né? E que é uma técnica nova que vocês estão introduzindo aqui na região inteira. Na né? realidade, essa abordagem são artérias que estavam fechadas já há meses, anos, às vezes, e que não se tinha o que fazer para recuperar. E hoje há a possibilidade, sim, dependendo Não tinha como fazer nem... Não, você conseguiria, por exemplo, o que acontece? Muitas pessoas têm a oclusão, às vezes, de uma artéria, e por formação do que a gente chama de uma rede colateral, às vezes ela nem manifesta um sintoma. Ou tem sintoma, eu não tinha nada. Tem um sintoma frustro, ou uma dor no estômago, acaba atribuindo a outra situação, né? E não valoriza aquilo como um evento cardiovascular. E isso vai se descobrir depois, numa outra situação, vai se descobrir lá que o indivíduo tem uma obstrução de 80% na coronária esquerda, teve uma dor no peito por causa disso, mas quando vai se fazer o cateterismo e, obviamente, se faz o estudo completo, vê-se que a coronária direita dele está totalmente fechada. Não se sabe há quanto tempo. Infartou, nesse caso. Não infartou porque a esquerda protegeu. Formou uma via alternativa, natural, que acabou protegendo aquela região. Né? Então, aquele gramado que está mal irrigado, a grama não morreu ainda. Ela está amarelada e tal. Se a gente voltar a irrigar, ela renasce. Então, a célula muscular acaba funcionando dessa maneira. Né? E hoje nós temos técnicas, instrumental principalmente, para poder tentar abordar essa artéria cronicamente ocluída e recuperar. Né? Foi o que esses caras fizeram no meu caso e com sucesso, graças a Deus. Né? Bom, né, Daércio? Graças a Deus. Bom. Então, minha gente, é por isso que eu falo aqui sempre no programa, que a despeito de nós termos problemas aqui na nossa cidade, todo lugar tem, mas nós temos algumas razões aqui de grande orgulho no nosso município. O povo, cuja marca é o trabalho, Matão tem essa característica do trabalho, escolas profissionalizantes aos montes aqui, temos um monte de coisa muito boa. E essa medicina sensacional que é praticada por vocês, né? Num hospital que melhorou muito
sem desconsiderar o passado, mas estamos vivendo um tempo presente aqui de muita evolução aqui para uma cidade do nosso porte, né? E que tem vocês, médicos, mas é melhor não precisar, mas se precisar é muito bom tê-los. Sim, Assim, sem dúvida. é isso. Aí, Daércio, o importante, assim, que é uma coisa que você está dizendo em relação ao ganho que Matão tem nisso, principalmente na situação do infarto agudo. O infarto agudo é a doença de maior mortalidade. O que é o agudo? Agudo é quando você tem uma obstrução lá que está de 80%, 70%, de repente forma um coágulo lá, faz uma trombose, vai para 100% e oclui aquela sua artéria subitamente. Um troço rápido, assim. Rápido. Né? Não avisa antes. Às vezes tem o que a gente chama de um pródromo. Tem uma dorzinha que não continua, um mal-estar que não continua, mal definido, né? E acaba num dia seguinte, semana seguinte, o quadro se instalando. Isso tem que ser interrompido imediatamente. E quanto mais rápido, melhor. Então, Matão tem hoje condição de atender sua população com maior rapidez do que qualquer centro grande. Se você tiver um infarto em São Paulo, quanto tempo você vai demorar para chegar a um hospital, se deslocar e ter uma equipe para te atender? Nós conseguimos fazer isso com, no máximo, 1 hora, o que é tempo aqui. Excelente. Esse é um aspecto. E outro aspecto também que é importante destacar, e para que não fique só dado crédito à atuação médica, né? Nós temos uma equipe, sou eu, Dr. Saíde, Dr. Sérgio Berto, Dr. Renato, Antônio, uma nova aquisição. Então nós somos uma equipe de 4 profissionais que agem em toda a gama da doença cardiovascular. Mas isso só é possível por conta de haver dentro do hospital disposição por parte do quadro diretivo de implantar isso. Né? Então, o que vocês precisam de sempre. Justamente. Então, nós temos assim um canal de diálogo e de compreensão, né? E de assimilação e aceitação, e que chega à implementação por parte deles, que é raro ver. Por isso que o Hospital de Matão se destaca regionalmente. Quando nós pleiteamos montar esse serviço aqui, nós ouvimos de vários colegas, mas uma cidade menor, será que tem? Eu falei, tem porque existe uma região e existe uma unidade hospitalar disposta a estar caminhando assim. E isso é importante que seja dito. Muito bem. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Tuas ordens, Décio. Você pode fechar, tem uma pergunta de ouvinte aí? Sim. Antes de encerrarmos. Doutor, a Gislaine, ela fala, bom dia, doutor, bom dia, Daércio. Na minha família Gislaine. tem casos de trombose e toda vez que eu começo a tomar anticoncepcional indicado pelo ginecologista, começam as dores nas pernas, inchaço e etc. Por que isso ocorre, doutor? Qual o nome da ouvinte? Gislaine. Oi, Gislaine, bom dia. Ô, Gislaine, é assim, se você tem caso de trombose na família, seria interessante você procurar um cirurgião vascular ou até um hematologista para, primeira coisa, se houver a ocorrência de vários casos, pode haver uma doença hematológica, ou seja, doença genética que predispõe à formação de trombos. Isso é importante que seja esclarecido. São as chamadas trombofilias. O sujeito nasce com a tendência de formar coágulo, mesmo que ele não tenha fatores outros como Alimentação, maus hábitos, obesidade, sedentarismo, tabagismo, né? Ele pode assim desenvolver mesmo. isso. Isso é importante a pesquisa da trombofilia. Procura o seu médico, né? Isso. Quanto ao anticoncepcional, é importante que você saiba o seguinte: hoje os anticoncepcionais atualmente usados, eles têm uma dosagem de hormônio menor do que até então se usava. E eles são muito seguros nesse aspecto. Tanto que o anticoncepcional ele é mais nocivo quando ele é associado ao tabagismo. Isso é que não pode. Então, a mulher que está em idade fértil, que faz uso de anticoncepcional, ela tem que evitar o uso concomitante do cigarro, né, e do anticoncepcional. Só as dores não basta diagnosticar, tá? Precisaria examinar
e ver essa situação que você queixa de dores nas pernas, inchaço, durante um evento como esse. Então, Ô, doutor, Ping-pong, perguntas só tem mais uma aqui, só, Dércio. A Maria Lucilene, ela fala bom dia, doutor, bom dia, Daércio. Tem dia. um filho de 15 anos e foi descoberto o seguinte caso: afilamento de veia renal esquerda Que é ao nível de afunilamento. cruzamento com a artéria mesentérica superior, caracterizando o fenômeno de Nutcracker. Ela gostaria de saber qual que é o risco disso, doutor. é o quebra-nozes. Isso é uma situação anatômica que... É Lucilene, né? Isso. Viu, Lucilene? É uma situação anatômica que ele é congênita, ele nasceu assim, né? E a situação, assim, o que é que acontece? Quando existe o cruzamento de uma artéria em cima de uma veia, a artéria acaba comprimindo um pouco mais a veia e acaba afunilando, afilando, afinando, é a mesma coisa, essa veia. Isso faz com que o retorno de sangue dos membros inferiores comece a ser dificultado por um aspecto físico ali. Então precisa se avaliar o grau que existe de afinamento e se esse afinamento está causando repercussão ou não. O tratamento disso é um tratamento relativamente simples, que é o que se faz? Se implanta um stent no local desse cruzamento. Isso, o stent, por ser metálico, ele exerce uma função de uma escora dentro da veia e a artéria não tem mais força para afilar essa veia e o problema passa a estar resolvido. Alberto, pergunta aí pelo WhatsApp para a gente encerrar por sinal pelo Facebook. A Maria Tereza acompanha o programa, a entrevista, parabeniza pela entrevista, é na cidade de Taquaritinga, e ela faz uma pergunta: se trombose tem alguma coisa a ver com a vacina que nós tivemos aí a respeito da pandemia? Da Covid? Da Covid. Da Covid. Essa situação da vacina e trombose foi assim absurdamente divulgada, né? E inclusive serviu para que houvesse um discurso de negacionismo em relação à vacina. Isso aconteceu mesmo. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: não existe vacina mais trombogênica do que a Covid. A própria Covid. A própria Covid, justamente. Ou seja, a Covid, o indivíduo doente de Covid é extremamente trombogênico. Então, pagar-se um preço de um discreto aumento de eventos trombóticos que não estão comprovados inequivocamente pela vacina, jamais deve haver o comportamento de se evitar a vacina por conta E ao disso. mesmo tempo fechar os olhos para o que é trombótico de verdade. De verdade. Que é a Covid. Que é a doença. Que é a então doença. nada é mais importante do que a doença. Né? Quando você toma qualquer tipo de medicamento, você abre a caixa dele, tem uma bula que parece uma bíblia ali dentro. Que se você lê aquilo, não toma o remédio. Não toma, né? Então, efeitos colaterais de medicamentos, eles existem e vão existir. Inclusive interação de medicamento individualmente. Em todos eles. Em todos eles. E mesmo então, as vacinas antigas, justamente. elas têm um índice lá de eficácia, que não é 100. Eu costumo dizer o seguinte: nós, Daércio, no nosso tempo a gente tomava uma vacina da varíola que deixava uma marca no braço e ia crescendo. Era As pessoas verdade. mais velhas tinham uma marcona, né? Era interessante, parecia lembro. aquela. Eu imagino hoje se a vacina da Covid fizesse isso nesse mundo que nós estamos aí. Moderno e precioso. Isso, de valorização Aquela marquinha aquela lá, marquinha. nossa. Eu não vou tomar porque eu vou Ia ficar com essa correr as marquinha. redes sociais, ia ser aquele negócio de louco. Então, a resposta para ela: há essa discussão, mas assim, a ocorrência de trombose derivada da vacina não é relevante em termos percentuais e jamais deve ser o motivo de a pessoa não faça uso do imunizante de forma nenhuma. E por que em várias especialidades, quando chega lá, o médico começa a fazer perguntas, evidentemente, e uma delas é: você tomou vacina para a Covid? Aliás, você teve Covid ou tomou vacina? Por que os médicos perguntam, então? Eu pergunto sempre. Por quê? Por duas coisas. Primeiro, se teve Covid, a gente sabe que o Covid pode deixar, né,
situações a longo prazo, né? Existe o Covid longo, existe uma certa situação, o indivíduo que passou por uma fase de Covid que precisou ser entubado, internado, ele pode ter tromboses residuais pela doença, né? E segundo, por que eu pergunto da vacina? Porque se ele falar que não tomou, eu vou falar para tomar, só por isso. E esse negócio de afinar o sangue, muita gente toma aí, independente de ter tido algum episódio e tal, por achar que isso aí pode ser preventivo e tal. É fato ou mito isso, nesse caso? Lembra que nós falamos que o sangue é uma papa? Né? Um fubá, uma polenta rala? Uma polenta rala. Se você tem doença conhecida, estabelecida, confirmada, constatada, nesse caso, sim. Recomenda-se que faça uso. E quem uso. nem tem e faz isso por medo de ter? Existem pesquisas que avaliaram isso, principalmente com a aspirina, ou AS, né? E essa chamada prevenção primária, ou seja, eu vou fazer uma prevenção de algo que eu nunca tive. O que se demonstrou foi que aumenta a chance de sangramentos sem haver benefício nenhum na prevenção de doença cardiovascular. Dessa forma, não está recomendado à luz do conhecimento atual. Perguntar ao senhor, que eu pergunto para médicos de outras especialidades, vocês insistem, e têm toda a razão, em dizer tem que comer verdura, legumes, comida, alimento menos industrializados, aí, naturais, isso aqui. Cuidado com a gordura animal, isso aqui. Então eu faço sempre essa pergunta para o médico. O senhor come picanha? Você está perguntando se eu como? Adoro. Mas e por que vocês falam pra gente? Não coma essas coisas e tal. Quem disse para não comer está equivocado. O grande problema é a quantidade, a frequência, né, que você vai fazer. Né? E outra coisa, Daércio, se você quer caminhar um pouco para isso, se permitir algum exagero faz parte de viver. Porque também senão não dá, Porque né, doutor? você não se permitir nenhum exagero eventual. O que é eventual no caso da alimentação? Uma vez por semana? Depende da situação, né? Se você está comendo picanha toda semana e tal, eu vou falar... O Teodoro ainda é o proprietário aqui. Você está sendo bem pago. Ou porque a picanha baixou. Não, eu falei dela, mas outras carnes. Vamos para a ponta de peito, que é mais barata e gorda. Tanto faz, mas nesse caso... Olha, o problema é o trivial do dia a dia. Como você come no dia a dia. Então, o que você tem que procurar fazer? Você não vai estar utilizando gordura animal em excesso no dia a dia. Então, é você buscar um prato colorido no seu dia a dia. O que é um prato colorido? Não é um prato que aquele alimento colocado no prato se mostre o mais colorido possível. Laranja, verde, vermelho. Vai ter o laranja, vai ter o amarelo, vai ter o verde, vai ter o branco de um pouquinho de arroz e tal. Isso é um prato O trivial brasileiro é extremamente saudável. E lá um dia da semana... Óbvio que um indivíduo que tem uma doença estabelecida, você vai ter um rigor um pouco maior nesse sentido. Né? E todas as vezes que você proíbe, os prazeres ficam maiores. É verdade. E as tentações ficam maiores. Então, tem que haver aí um certo equilíbrio e também cabe ao médico jamais ser tirano ao ponto de dizer não, isso não pode. Porque também... Então, o sujeito comer uma gordura animal uma vez por semana, né? Não vejo que isso seja de forma alguma... Muito bom. O problema não é o que você come. É a quantidade. Entre o sábado e o domingo. É entre o domingo e a sexta. Entre a segunda e a sexta. Né? E, como diz a compositora Jovelina Pérola, né? Uma compositora de samba, né? É sempre assim: água demais mata a planta. Justamente. É isso aí. Para que não fique para você não fique só com o bagaço da laranja. É bem isso aí. Ainda indo pro samba, né? Obrigado, doutor, pela presença. Foi muito bom recebê-lo aqui. Bom, prazer. E já estamos no dia 18, mas como falta um ano inteiro, ainda é tempo de dizer Feliz Ano Novo para vocês também. Muito, muito obrigado, viu? E estou sempre às ordens. É um prazer aqui
poder estar colaborando. Muito e fazendo obrigado. parte dessa Nós é que comunidade agradecemos. matonense maravilhosa que nos acolheu de uma forma tão generosa. É verdade. Obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado. Conversei aqui com o Dr. João Orávio, cirurgião cardiovascular, não só aqui, mas na região inteira, Araraquara, teve uma região inteira aí atendido por ele.